aleluia, aleluia, aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos iniciando um novo mês e com este novo mês a graça e a oportunidade de sermos mais de Deus e menos de nós. E claro, ao iniciar este mês de setembro, a Igreja no Brasil propõe a todos nós o chamado carinhosamente de mês da Bíblia. Não é um mês para que simplesmente façamos só
ambientes em que a palavra de Deus é destacada, mas sobretudo é também um mês para que possa despertar a que todos aqueles que são seguidores de Jesus deem o primeiro passo num aprofundamento maior, numa compreensão maior, num desejo maior de que a palavra do Senhor seja o critério da vida, de que a palavra do Senhor seja o sentido da vida. Portanto, não significa que ao terminar este mês não se lembre mais da palavra de Deus, pelo contrário, este mês e todo ano este mês é recordado, é para nós dado um impulso para uma leitura, aprofundamento em vista de um segmento. E por isso a igreja no Brasil propõe este ano a leitura do livro do profeta Ezequiel, com o tema: porei em vós o meu espírito. E isso é um prato cheio para nós a partir da liturgia de hoje, porque a grande pergunta que emerge daquilo que nós há pouco ouvimos se dá no refrão do salmo responsorial que nós cantamos e que é o mesmo salmo que nós ouvimos no canto da procissão de entrada. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Esta pergunta, ela é o desejo de um coração sedento por Deus, de um coração que quer fazer a vontade do Senhor, de um coração que tem boas intenções para poder seguir ao Senhor, mas às vezes se encontra perdido, não sabe qual caminho, não sabe para onde ir, ou muitas vezes se depara com suas fraquezas, seus limites, se depara com os seus pecados, se depara com realidades que não agradam o coração de Deus, e por isso permite com que na vida e no coração então entre a falta de esperança. Pois bem, a liturgia de hoje então nos dá pouco a pouco respostas para colocarmos em prática este desejo grande desta liturgia. Senhor, quem morará em vossa casa? A primeira leitura nos indica o primeiro caminho. Morará em minha casa aquele que ouve. E aqui Moisés, pensemos no contexto também, está conduzindo o povo de Deus deserto afora. Recordemos, deserto é caminho difícil, deserto é caminho árido, deserto muitas vezes é o caminho onde a gente terá ilusões e miragens, mas nem por isso Deus deixa de estar lá, porque o deserto também pode ser o lugar do florescimento. O deserto pode ser o lugar também de nascer homens e mulheres novos a partir das dificuldades que pouco a pouco vão encontrando. O deserto pode e deve ser lugar de amadurecimento. Pois bem, Moisés leva este povo todo em direção à terra prometida. Mas para que eles possam não se deixar levar pelas ilusões, pela desistência, pela fraqueza, se faz necessário então ouvir. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida. O que é ouvir? Disposição do coração. O que é ouvir? Desejo de em tudo colocar o próprio Deus como critério e parâmetro. Olhando um pouco para o nosso contexto de hoje, muito se fala-se de tudo, para tudo se tem uma opinião, para tudo se tem uma, entre aspas, verdade. Fala-se de tudo. Inclusive, há aqueles que acham que falando de tudo são sábios, porque falam de tudo, porque sabem tudo. E a primeira leitura nos dá o caminho bem diferente. Sábio é aquele que ouve os mandamentos do Senhor. Sábio é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Sábio é aquele que põe em prática os mandamentos do Senhor. Olha o que diz o livro do Deuteronômio: neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que ouvindo todas estas leis digam: na verdade,
é sábia e inteligente esta grande nação. Portanto, sábio e inteligente não é aquele que pensa que sabe de tudo. Sábio e inteligente é aquele que muitas vezes silencia para que Deus fale. Sábio e inteligente é aquele que no silêncio acolhe a palavra de Deus. Sábio e inteligente é aquele que no silêncio guarda e tem a palavra de Deus como critério. Sábio e inteligente é aquele que o tempo todo está disposto a ouvir. Então a primeira atitude, como resposta da pergunta: Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que ouve, que tem disposição do coração, que tem abertura. Depois, no segundo momento: Senhor, quem morará em vossa casa? A carta de São Tiago, então, deixa muito claro: não sejam meros ouvintes, mas também praticantes. Então, o segundo caminho para poder morar na casa do Senhor é a prática. Todas as vezes que nós aqui ouvimos dominicalmente a palavra do Senhor, não é porque é bonito, um rito bonito, né? Algumas pessoas vêm aqui, proclamam algumas leituras, e nossa, que bonito. E a gente não pode ter esta relação com a palavra do Senhor. Nossa, que palavra bonita, tocou o meu coração, me deu aquele calorzinho, me fez sentir arrepio. É pouco diante da palavra do Senhor. Damos crédito a tantas palavras por aí afora, damos a vida a tantas palavras por aí afora. Damos o sentido da nossa existência a tantas coisas que dizem por aí afora, e a palavra de Deus, que está muito perto de nós, às vezes esquecida. O livro da palavra de Deus se torna o quê? Livro de cabeceira, ou livro de ornamento da sala, ou livro em que a gente pode, de vez em quando, ou somente nos momentos de perrengue, consultar. Não. A palavra de Deus deve ser para nós profundamente a nossa companheira, aquela que nos orienta, aquela que nos direciona, que nos ilumina. E por isso a importância da prática, ou seja, quando eu procuro me vencer a partir daquilo que ouvi, eu vou pouco a pouco também colocando a vontade do Senhor em prática. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, porque a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é o quê? Assistir os órfãos e viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Quando a gente olha à primeira vista isto aqui, assistir os órfãos e viúvas, ou seja, a via da caridade, e não se deixar contaminar pelo mundo, ou seja, tudo aquilo que Jesus vai alertar no Evangelho, a gente fica um pouco assustado. Não vou ser capaz. Diante de tudo isso que está sendo me pedido, a gente vai dizer: isso é impossível de exercer, impossível. Bonito, padre, o discurso que o senhor está fazendo, mas é impossível assumir isto na prática da vida. Pois bem, aqui está uma grande oportunidade, justamente para que não nos deixemos levar por esta falsa ilusão da impossibilidade. Mas de fato, contando com o Espírito de Deus, vamos adiante. Contando com o Espírito de Deus, nos quebremos a nós mesmos. Contando com o Espírito de Deus, nos esforcemos, nos decidamos por tornar esta palavra o nosso critério e regra de vida a partir de então. E claro, quando se diz praticantes, esta palavra que nós ouvimos na missa todos os domingos e que nós, a partir das nossas orações, nos debruçamos, ela merece e deve ser critério da nossa prática diária. Como é que é você, cristão, no seu trabalho? Como é que é você, católico, na sua família? Como é que é você, cristão, nos ambientes onde você está inserido? Quem é o critério para suas grandes decisões? Aquilo que é mais oportuno? Aquilo que é mais cômodo? Aquilo que é mais fácil? Ou aquilo que de fato é o exigente? Aquilo que é o santificador? Aquilo que é de fato o elemento que faltava e que mesmo que doa, brotará em você frutos eternos de uma vida em Deus. Sede
Não sede meros ouvintes, mas sobretudo sede praticantes da palavra de Deus. Ela é o critério. Ela é o critério. Ela é a lei. Ela é o fundamento. Ela é o caminho. E claro, isso tudo sobretudo nos ajuda também, e aqui já vou entrando no Evangelho, a partir para um terceiro caminho. Ou seja, Senhor, quem morará em vossa casa? Ouvir. Senhor, quem morará em vossa casa? Praticar. Senhor, quem morará em vossa casa? Pois bem, o Evangelho agora nos dá o terceiro e último caminho. A verdadeira religião, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que o tempo todo permite com que esta palavra entre, purifique e retire de si tudo aquilo que é ruim, que divide, que afasta, que perde a comunhão com Deus. Quando Jesus faz esta grande lista, certamente a gente pode ter aquela tentação de nos tentar enxergar numa destas coisas. E se assim o fizemos, enquanto o padre lia, né? E a gente, opa, ali o meu calo aperta, ali a minha dificuldade, ali aquele ponto em que o Evangelho me diz, pronto, é aí mesmo, que bom que nós nos reconhecemos nestas coisas, para que a nossa vivência de fé não entre como numa vivência farisaica, hipócrita. O que é o hipócrita? É bem a linguagem teatral, ou seja, eu visto uma máscara de acordo com o ambiente em que eu estou. É bem mascarado, bem teatral mesmo. Então, eu estou na igreja e sou uma máscara. Eu estou diante do outro, eu estou numa outra máscara. Eu estou sozinho, ninguém está me vendo mesmo, eu sou uma outra máscara. Então, fugir deste tipo de religião e não só, fugir do tipo de prática de pensar que conseguirei a glória e o reino dos céus por aquilo que eu faço. Não é. Eu rezo trocentos terços, eu participo de tantas missas, eu faço jejuns. Que bom que faz, mas isso aí tudo está te conduzindo a uma vida de maior santidade? Aí vale a pena. Continue fazendo, vale muito a pena, porque você está se tornando uma pessoa melhor a partir do critério Jesus Cristo. Vale a pena, prossiga. Agora, faço tudo isso para poder simplesmente ser aplaudido. Faço tudo isso para simplesmente ser visto. Faço tudo isso simplesmente para cumprir a lei. Tenho que cumprir a lei e basta. Tenho que cumprir o que a igreja diz e basta. Ok, mas que fruto gerou? Que desejo de céu despertou em você? Você se venceu por meio deste sacrifício? Você se venceu por meio desta abstinência? Você se venceu por meio daquilo que você fez e não só contando com a graça de Deus? Porque a gente não consegue chegar à glória do céu se não for dado a nós por graça. É dom, é presente do alto para nós. E é isso que Jesus deseja conduzir-nos. Então, há uma religião de coerência. Há uma religião de unir aquilo que é prática a partir daquilo que eu ouço. Todas estas coisas más saem de dentro, ou seja, internamente, nós, seres humanos, criados por Deus, somos criaturas boas, mas nos deixamos seduzir mais facilmente por aquilo que é mal. O pecado é sedutor. A concupiscência e essa tendência a irmos diante do pecado é muito mais fácil, muito mais prazeroso, é muito mais tranquilo ir para o caminho do pecado. Então, tudo isso sai de dentro, mas não aquilo que entra no ser humano. E o que é que entra? Ou seja, Jesus está falando justamente da sua palavra. É ela que deve entrar para tornar o ser humano puro, sem mancha e, sobretudo, pouco a pouco, galgar o caminho para a glória dos céus. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. De nada adianta o culto que me prestam,
pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavras duras de Jesus, mas muito acertadas. Muito acertadas. Para que a gente deixe de lado tudo aquilo que é somente casca. Deixe de lado tudo aquilo que é superficial e comece a aprofundar mais. O seguimento de Jesus, o comprometimento, tem que ser mais profundo, mais íntimo, mais intenso. Entrega de vida, esforço, sacrifício, desejo de comunhão, contar com a graça, pedir a luz do Espírito Santo, tudo isso. Para então seguir. Só segue Jesus aquele que está disposto a se entregar. Sobretudo, queridos vocacionados, lembrem-se disso. Só segue Jesus aquele que está disposto a se entregar. Quem quer reter algo a si mesmo, não será capaz de experimentar o seguimento de Jesus. Quem quer sempre ter uma vantagem diante do seguimento, eu abri mão, então o que eu vou ganhar em troca? Sempre vai ficar nesta relação de barganha com Deus. Mas eu fiz isso, o que Deus me dará como recompensa? Não é assim o relacionamento concreto, saudável e bom que devemos de ter com o Senhor. Pois bem, Senhor, quem morará em vossa casa? Aquele que ouve, aquele que pratica e aquele que cada vez mais busca ter uma vivência de fé coerente. Seja este mês para nós um mês e um tempo de graça, onde nós, quem sabe, acatando a proposta da Igreja do Brasil, possamos todos os dias nos debruçar sobre o livro do Ezequiel, do profeta Ezequiel. Leia um trecho a cada dia, abre a Sagrada Escritura, leia um trechinho, vivencie aquele textinho durante todo aquele dia. Coloque-se como um desafio mesmo. Eu preciso rezar, pois bem, mas eu preciso rezar com a palavra de Deus, ótimo. E eu preciso, ao ler aquele trecho, vivenciá-lo nos meus dias, ok? Se desafie a isto, para que o Espírito de Deus possa ser em cada um de nós, para que possamos receber da palavra a vida, para que possamos caminhar uma glória dos céus, que é a nossa meta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.